né, do Papa Bento XVI, no final de 75, ou seja, primeiro ano do seu pontificado, seu primeiro ano de pontificado. Ele, a Cúria Romana, no discurso de Natal à Cúria Romana, ele propôs falar sobre a comemoração que ocorrera dos 40 anos do concílio. Quer dizer, ele propôs falar sobre todos os acontecimentos. Ele, nesse ano, nessa saudação de Natal, ele falou sobre um pouco dos acontecimentos daquele ano, podem ser encontrados com facilidade na internet, vão lá em Bento XVI, Vatican.var, e vão no dia 22 de dezembro. Discursos, dia 22 de dezembro. Encontra esse discurso, inclusive em português, um pouquinho longo, que nos fala ele fala sobre alguns acontecimentos, em especial sobre o dom que foi não só a vida, mas também a morte de João Paulo II, uma morte santa, cercada com aquela vigília pia, que foi o aspecto mais bonito de toda, talvez, da sua passagem, foi aquela multidão esperando simplesmente, num espírito de fé. Então ele fala sobre diversos elementos, e numa das coisas, o mais longo do seu discurso, o mais longo, que constitui um pouquinho um programa de pontificado, que é o que ele chama de hermenêutica da continuidade, em oposição à hermenêutica da descontinuidade. É o que ele fala sobre a tradição. Eu não vou falar isso aqui, então, da tradição como um meio de transmissão da revelação. Nós sabemos, pela fé católica, que a revelação nos é dada tanto pela tradição quanto pela Sagrada Escritura. O que nós podemos discutir sempre é se existe suficiência material, suficiência só formal. São outros aspectos tanto que um dia de teologia que são matéria para um curso inteiro. Então não vamos discutir aqui hoje, mesmo porque depende muito de vários aspectos. O que você pode dizer, mas a fé católica, inclusive, fala, como a Dei Verbo fala, quando vai estando no segundo, a Dei Verbo fala não de escritura e tradição, mas fala de tradição, escritura e magistério. Por quê? Porque a tradição, ela antecede o magistério, antecede a escritura, e depois a acompanha e a interpreta. Ou seja, a escritura, tanto a escritura no judaísmo como depois na igreja, ela é formada a partir da tradição. A diferença é que os textos são inspirados por Deus. O próprio texto é inspirado por Deus. Mas é o mesmo Deus que revela. Agora vamos falar então tanto sobre esse aspecto da tradição e da escritura, ou da fonte da revelação como tal, mas antes falaremos de quê? Desta hermenêutica da continuidade. E diz o Papa: o último acontecimento deste ano, sobre o qual gostaria de me deter nesta ocasião, é a celebração do encerramento do Concílio Vaticano II, há 40 anos. Tal memória suscita a interrogação: qual foi o resultado do concílio? Foi recebido de modo correto? O que na recepção do concílio foi bom? O que foi insuficiente ou errado? O que ainda deve ser feito? Ninguém pode negar que em vastas partes da igreja a recepção do concílio teve lugar de modo bastante difícil. Mesmo que se não deseja aplicar aquilo que aconteceu nestes anos, a descrição do grande doutor da igreja, São Basílio, faz na situação da igreja depois do concílio de Nicéia, ano 325, tem tempo a dessa. Depois do concílio de Nicéia, Basílio Grande diz, ele compara a uma batalha naval na escuridão da tempestade. Isso não é pós-Vaticano II, não, é pós-concílio de Nicéia. Basílio o Grande, São Basílio nos diz que compara que é uma batalha naval na escuridão da tempestade, dizendo, entre outras coisas, o grito rouco daqueles que pela discórdia se levantam uns contra os outros, palavreados incompreensíveis e o ruído confuso dos clamores ininterruptos já encheram quase toda a igreja, falsificando por excesso ou por defeito a reta doutrina da fé.
Está um bom resumo, não está? E esse negócio aqui é do século IV. Aí eu digo para vocês uma coisa antes que as pessoas... eu sou ovo lácteo vegetariano. Sabe por que eu digo isso? Eu não como carne, eu não como nada que tenha nadado, voado, andado por aí há 40 anos. Se você for ver os sites vegetarianos, tem todo tipo de vegetariano. Tem aquele que é só ovo, aquele que é lácteo, aquele que não sei, aquele que é só vegetal. E tem o mais maluco de todos, que é aquele que eu chamo, que é aquele que só come fruta quando a árvore oferece. Ele considera uma violência ir lá e arrancar. Entendeu? Ele considera isso uma violência. Então ele só come quando cai. Então, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que conservador é a mesma coisa, tem todo tipo de raça. Eu me classifico como conservador atualizado. Eu me considero assim, eu não sei se é a posição 100%, porque eu também tenho um certo lado liberal. Liberal no bom sentido. Liberal no sentido de dizer o seguinte: a igreja sempre conviveu com diversos ritos, a igreja sempre conviveu com diversas escolas de teologia, a igreja sempre conviveu com a variedade dentro da única fé. Os ritos orientais mostram isso. Entendeu? Então eu sempre fui também pela liberdade dentro da fé católica. Então essa é a minha posição. Eu sei que posso ser olhado por uns como ultrapassado, por outros como inocente útil, quer dizer, aquele que fica no meio do caminho. Então as pessoas acabam dizendo assim, acabam desviando para a verdadeira batalha, que é contra o modernismo, coisa assim. E por outros, assim, um outro que tem uma tendência, mas que até que me olha com carinho, e que eu sou olhado na base do, não é o ideal, mas o melhor que se consegue. Então tem de todo tipo, né? E digo logo minha posição, por exemplo, quanto à questão da Santa Missa no rito tradicional. Estruturalmente prefiro a forma atual. Estruturalmente. Acho que alguns elementos, em especial o ofertório da forma atual, não é muito bom. Acho que uma adaptação que tirasse alguns elementos repetitivos que foram acumulados ao longo da história, da forma tradicional, seria melhor. Posição minha. Acho, como eu disse, que as leituras são um esquema bom, embora algumas coisas não se teve em conta, não se teve suficientemente em conta alguns lecionários tradicionais. Acho que quem quer celebrar a chamada hoje forma extraordinária, porque está permitida tão como tal pela igreja, eu acho que faz bem e deve ser respeitada. Eu só a celebrei uma vez, estudei e celebrei no dia seguinte a entrada da missa Nossa Senhora das Dores, no dia seguinte a entrada em vigor de um moto próprio para comemorá-la, porque acho que é uma questão também de pacificação da igreja. Não é uma necessidade pessoal para mim, mas acho que devem ser respeitados. Por outro lado, não se pode, também penso que quem adota a hoje chamada forma extraordinária deve manifestar com clareza a sua fidelidade ao Papa e também, e não a fidelidade só assim teórica ao Papa, mas ao Papa atual, e também a convicção de que a celebração da Santa Missa, conforme está no missal romano, é plenamente válida e não ilícita.
conforme ela está no missal romano,